Então, queria saber se vocês poderiam comentar sobre isso. Uma terceira questão, tá? que também essa não surge propriamente de coisas que foram ditas aqui, mas é uma provocação que eu queria fazer, aproveitando esse clima de bate-papo que está rolando aqui nessa mesa e toda essa informalidade, né? Bom, a ciência política, isso ficou muito claro na fala da Lúcia, mas ela, como, enfim, imagino que todos os campos disciplinares têm as suas cisões, as suas fissuras internas, os seus grandes, né, os seus dissensos, né? Então, aqui se mencionou muito esse embate entre uma teoria política norte-americana, né, baseada numa expectativa de ação pautada em interesses individuais, etc., versus, né, o vocabulário marxista, que seria reivindicado por muitos setores, etc. Quer dizer, essa cisão é uma cisão importante para a gente descrever essa história disciplinar, né, mas me parece que existe uma outra que não chegou a ser abordada aqui, que também foi abordada lateralmente, mas não mereceu propriamente reflexões de mais fôlego, que é a cisão entre métodos qualitativos e quantitativos. Me parece que a nossa área, em grande medida, ainda é marcada por essa distinção metodológica, né? Quando eu estava investigando um pouquinho sobre coisas que vocês escreveram, né, sobre esse tema aqui da nossa mesa, né, eu me deparei com um artigo da Lúcia que se chama Ciências Sociais Ontem e Hoje. Foi publicado em 98. E você começa esse artigo fazendo uma espécie de elogio ao ensaio como gênero, né? Você diz, aí aqui eu te cito literalmente, que o ensaio parece ser o gênero mais adequado, já que é permeável a saberes que rompem as barreiras entre as disciplinas e que abandonam qualquer forma de pensamento essencialista. Né? Bom, eu disse que eu ia fazer uma provocação. Então, o Glaucio... em variados artigos, em variadas intervenções aí nos seminários e congressos da vida, não esconde o seu entusiasmo pelos métodos quantitativos. Então, eu queria fazer uma brincadeira e inverter um pouco, subverter um pouco expectativas e pedir para que Glaucio comentasse virtudes e limites do ensaísmo e que Lúcia comentasse virtudes e limites potenciais de métodos quantitativos. Bom, Elgio, quando li seu artigo e também quando te ouvi falar aqui, né, ficou muito claro que esse momento de formação da ciência política no Rio Grande do Sul, né, não é um momento em que esse país ao lado, como você falou, se isole, né, dos demais lugares institucionais em que a ciência política está acontecendo. Você reforçou muito aqui os laços com Minas Gerais. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: quais foram os ecos eventuais dessa condição de fronteira ou dessa condição de país ao lado na definição das agendas de pesquisa no Rio Grande? Quer dizer, será que a ciência política no Rio Grande terá tido pautas mais regionais do que outros estados? Você enfatiza muito no seu artigo os estudos eleitorais sobre, enfim, sobre municípios do Rio Grande, sobre não só municípios, mas estado também, etc. Fiquei me perguntando, será que o Rio Grande terá se engajado menos do que outros estados com temas relativos à nação, né, para usar uma ideia que era cara naquele momento? Bom, para encerrar e já passar a palavra de volta para vocês, aproveitando esse clima de bate-papo, eu vou me arriscar numa reflexão muito crua aqui que me surgiu ao longo da fala da Lúcia e do João. Né? Se for uma grande besteira, a gente combina que vocês esquecem e que depois o Romário, que é meu amigo, apaga a fita.
a Lúcia falava muito, né, comentando a biografia dela, falava muito desse trânsito. Deixa eu vir para cá, que assim eu consigo olhar para vocês todos. A Lúcia falava muito desse trânsito entre disciplinas, entre sociologia, política, história, etc. Né? E eu fiquei me perguntando, né, quer dizer, além de disputas institucionais, disputas por recursos, né, o que propriamente essa divisão entre disciplinas, o que propriamente sustenta essa divisão em disciplinas, né? Quer dizer, como é que os diferentes campos, né, se auto-identificam, né? O que haveria de substantivamente distinto, né, entre a ciência política, a sociologia, a história, etc. Por que eu estou dizendo que eu estou aqui correndo um risco? Porque, evidentemente, essa é uma questão ampla que poderia merecer muitas respostas, né? Mas quando a Lúcia, na fala dela, disse, bom, o meu orientador me cobrava que eu fizesse um trabalho de ciência política. Eu não ligava para aquilo, mas como meu objeto era partido, eu me sentia, então, digamos, devidamente defendida, né, de uma eventual acusação de que o que eu fazia não era política. Né. Depois, o João, quando começa a apresentar os dados, aqui eu cito literalmente, ele fala ele mobiliza a noção de objetos mormente políticos. Né. Então, mais uma vez, né, a definição da disciplina pela adesão a um certo objeto. Né. Bom, então fiquei pensando, né, será que a ciência política, diferentemente de outras disciplinas das ciências sociais, né, seria uma disciplina que pensaria a si própria como referida a objetos que lhes são próprios e não a abordagens, ângulos de observação e tipos de olhar para o mundo ou para o real, com as aspas dos antropólogos, em homenagem aqui à minha colega Alba? Quer dizer, me parece que outras disciplinas das ciências sociais, aqui eu estou me referindo especificamente à antropologia e à sociologia, teriam se consolidado mais em torno, né, dessa ideia de tipos de olhar ou de tipos de abordagem para o mundo e, portanto, né, se permitiriam um leque, né, teriam diante de si um repertório muito mais amplo de objetos possíveis, porque não se definem pelo objeto, se definem pela abordagem. Eu não gostaria de pensar nesses termos na ciência política. Eu tenderia a resistir a eles, mas o que eu gostaria de perguntar a vocês será que é dessa maneira, em grande medida, que a disciplina tem se fixado, se estabelecido institucionalmente? Bom, para encerrar, não é uma questão, mas uma observação breve que eu faço a partir dos slides que o João mostrou para a gente sobre as distribuições de gênero, né, na universidade, também na disciplina. Eu queria mencionar, vocês me desculpem se eu insisto no óbvio, né, que apesar de uma inclusão muito mais substantiva de mulheres na pós-graduação, e, claro, portanto, da formação de um corpo profissional, né, feminino muito mais... Gente, é uma mulher falando e 2 homens conversando. Você sabe que hoje em dia isso dá quase cadeia. E uma mulher falando sobre um tema de gênero, um tema mais grave ainda. É quase pena inafiançável. Oi? Bom, então o que eu queria comentar é o seguinte, agora eu faço parte da Secretaria Executiva da BCP e portanto, eu estou bastante a par de como anda a distribuição de gênero na comunidade, na ciência política. Então, surpreendentemente, para mim, a gente tem 45% dos associados de mulheres e 55% de homens, o que significa que existe uma aproximação bastante expressiva. A despeito disso, né, o Demodê, que é um grupo lá de Brasília, que estuda, enfim, tem estudo sobre democracia, etc., fez um estudo sobre o último encontro da BCP. Né? Então, a despeito de 45% de mulheres formarem o corpo profissional da comunidade,
todas as mesas baseadas em convites, quer dizer, as conferências, as mesas redondas, a conferência de encerramento, que foi uma noite memorável, né, quando aconteceu o impeachment, etc. Era uma mesa só de homens, quer dizer, apesar de 45% da comunidade ser de mulheres, cerca de 20% apenas, se não me engano, segundo esse levantamento do Demodé, era constituído por mulheres. Então, quer dizer, embora o ingresso na pós-graduação seja um grande alento, ainda existe uma grande estrada a ser percorrida para uma inclusão, digamos, mais igualitária no campo. Bom, é isso. Eu sei que eu propus questões muito largas, mas espero que esse seja só o começo de uma conversa e que a gente possa, em outros momentos, seguir. Paulo, agora se vira para fazer... Primeiro, eu queria pedir desculpa por ser o chato do tempo, né, mas alguém tem que ter a função. A gente vai passar primeiro para o professor João Férez, porque ele tem um compromisso familiar, então depois a gente roda a mesa. Meu filho tem uma apresentação musical às 6h30. Eu não previa que ia demorar tanto tempo, então eu achei que não fosse problema, mas agora estou ficando realmente apurado. Desculpa pela indelicadeza, quer dizer, eu agradeço vocês por me deixarem falar primeiro. Vou tentar ser bem rápido aqui, sintético. Era que a Cristina realmente tenha jogado uma rede bem ampla, assim, para me enrolar, vamos fazer enrolar. Essa questão da Fundação Ford, eu acho o seguinte, veja bem, para ser historicista numa conferência que lida com história, de várias maneiras, eu acho, a Fundação Ford não é uma coisa inamovível no tempo, entendeu? Eu acho que, pelas narrativas que eu ouvi das pessoas, na época que ela realmente foi criada a ciência política no Brasil, que eles investiram pesado no Brasil, eu tenho certeza que existia uma agenda de colonização da academia brasileira por uma maneira americana de pensar, não tenho dúvida disso, né? Eu gostaria na verdade, de evidências contrárias em relação a isso. Inclusive, um projeto dos Estados Unidos hegemônico, tem a ver com a Guerra Fria, tudo mais. Mas a Fundação Ford mudou muito ao longo do tempo. Eu sou donatário da Fundação Ford hoje em dia, para estudar ação afirmativa, uma coisa que há alguns anos... Hã? Nós até antes, quer dizer, a Fundação Ford foi fundamental, inclusive, para a Behavioral Revolution, para voltar na história da ciência política americana, inclusive. Mas o fato é que, a partir da década de 80, inclusive com a autonomização da doação da Fundação Ford em relação à Ford Motors, que é a empresa de onde veio, ele se tornou, na verdade, um endowment, uma grana, que é autônoma, gerida por gente autônoma, e eles cada vez passaram a investir mais em agendas de sociedade civil, agendas de esquerda. Por exemplo, no Brasil, a questão da igualdade racial, se não fosse pela Fundação Ford, estaria muito atrasada, né? Quer dizer, as pessoas que são contra cotas achariam ótimo que a Fundação Ford não tivesse feito nada. Eu acho que, pelo contrário, o que eles fizeram é muito positivo. Como fazem com direitos humanos, direitos de mulheres. Então, eu acho que, se você for ver o impacto, hoje em dia, pelo menos nos últimos 20 anos, 30 anos, sabe, que a Fundação Ford tem tido, ele é, em grande medida, positivo. Em relação à ciência política, a Fundação de Ciência Política, eu acho que existia essa ideia de, na verdade, ter uma influência bem gringa, mas é claro que as coisas, a criatura sempre escapa, né? Essa coisa, se tentar controlar uma coisa depois você cria, eu acho que não foi exatamente isso que aconteceu, porque mesmo o IESP, por exemplo, que teve uma influência americana muito forte, você viu que tem uma participação muito importante na produção de uma ciência política brasileira, que é uma ciência política eminentemente democrática, inclusive democrática de esquerda, eu diria, em grande medida, entendeu? Então, não é que saíram quadros aqui pró-Estados Unidos, alinhados com a agenda de Washington. Então, as coisas eu acho que são mais complexas que isso. Mas, de fato, existe esse elemento de Guerra Fria no começo, nesse momento de fundação, eu imagino. Imagino não, já ouvi narrativas de pessoas dizendo isso. Quanto à nacionalização e a nacionalização das agências de pesquisa, se isso causa isso, do meu ponto de vista, eu acho que sim. Por exemplo, da minha experiência, agora eu vou falar um pouco de biografia. Quando eu fui para os Estados Unidos, lá, obviamente, as pessoas esperam que você produza alguma coisa que tem a ver com os interesses da academia americana, mais que natural, né? E você precisa se colocar em relação àqueles interesses. Então, quando você está fora, você traz interesses de fora. A partir da nacionalização, realmente, você cria agendas brasileiras que se auto-repetem, né, que se autoalimentam. Eu não sei se isso é totalmente positivo. Eu acho que é importante você ter cruzamento de agendas, ter olhares
de fora para criticar o que você faz, inclusive para os americanos, eu acho que seria importante para eles e para nós também. Então, não é só uma questão nossa, eu acho que essa ideia de uma pluralidade maior de agendas é interessante, pelo menos do ponto de vista crítico. Quanto à cisão de teóricos e quantitativos, realmente eu não tratei disso aqui, mas eu queria fazer um comentário em relação a essa coisa dos métodos quantitativos e qualitativos que você falou, e eu queria usar o exemplo de ontem, e um pouco dessa apresentação que eu fiz, que eu falei que não ia tomar nenhuma posição normativa, mas agora eu vou tomar uma posição normativa. Eu acho o seguinte, eu estou na academia brasileira, na ciência política, há muito tempo, e eu acho que existe uma tradição muito forte de clientelismo, de patrocinar, através de contatos pessoais, as pessoas conseguirem coisas, publicarem revistas, publicarem livros. Essa era uma cultura muito presente, e que essa cultura produtiva, né, que a CAPES implanta, por exemplo, em grande medida corrói a cultura das revistas, o peer review. E eu sou totalmente a favor, que eu acho muito mais democrática. Porque esse modelo do amiguismo, do clientelismo, para mim é um modelo aristocrático de fazer ciência. O modelo do peer review, fundado, na verdade, no blind review, inclusive no cara que nem sabe quem você é, né, é um modelo muito mais democrático, de uma comunidade que se autorregula. Né? Inspiração norte-americana, eu também E não acho ruim, acho muito pelo contrário, muito bom, exato. Não tem problema nenhum com isso. Às vezes até falo que eu sou meio americanizado, mas isso eu deixo para você. Mas eu acho isso super bom. E eu acho que ainda existem algumas coisas, né, assim, desculpa usar o exemplo desse evento de ontem. Eu vou a uma palestra nesse evento de ontem, por exemplo, o rapaz que apresentou o Feldman, né, sobre Raízes do Brasil. Super interessante a palestra, mas, ao mesmo tempo, você vê assim, uma preocupação metodológica, com a questão propriamente profissional, entendeu, do acadêmico, muito rarefeita. Quer dizer, assim, a palestra tocava aspectos que eram de biografia, de história conceitual, várias teorias de história, várias teorias da interpretação estavam envolvidas, mas com problemas que não eram tratados de maneira direta, de uma maneira clara, metodológica. Você via que, assim... E eu acho que falta muito disso aí nessa tradição de pensamento social brasileiro. As pessoas escrevem como se esses debates não houvessem ocorrido. Impressionante. Como se os problemas de, por exemplo, metodologia da história dos conceitos não fosse tratado há mais de 30, 40 anos, por autores ótimos, por sinal. Caras muito inteligentes. Na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, principalmente. Eu não estou falando, não precisa ser quantitativo e qualitativo, não é essa a questão. Eu acho que existe uma questão profissional de você encarar, quando você está falando de uma coisa, encarar a metodologia do tratamento daquela coisa e fazer, e isso que é ser acadêmico, na verdade. Reconhecer que teve gente que já falou sobre isso, de coisas muito similares, de coisas muito, assim, a maneira de fazer muito similar, e que você tem que, de alguma maneira, prestar contas e se colocar em relação àquilo. E não simplesmente falar ensaísticamente. Esse é o problema do ensaísmo. Porque o ensaísmo, na verdade, é uma falta de profissionalismo, é uma falta de respeito em relação à própria academia. Quando ele vira isso, eu acho que eu sou contra. Eu não acho bom. Né? Eu acho que a gente anda para trás ao fazer ensaísmo. Você me desculpem. E aí, finalmente, sobre o que define a ciência política, você tocou isso. Você falou dos objetos, eu falei isso, mas eu estava comentando a literatura, essa meta-literatura sobre o desenvolvimento da ciência política. Eles falam isso, a autonomia do objeto da política. A questão era sobre como o campo pensa a si próprio, não estava imputando... Exato, não, é claro. Então, por isso que eu ia falar, porque eu acho o seguinte, veja bem, mas o campo pensa a si próprio, a questão... Porque... Ao estudar essa literatura sobre a própria ciência política, você percebe que tem muita gente que trabalha de uma maneira que eu chamaria idealista ou essencialista. O que é isso? Eles partem de uma definição que eles acham que é ciência política. A ciência política é usar R. de Pearson, né? Usar a regressão. A ciência política é usar métodos quantitativos. Como se isso fosse... Da onde veio essa definição? Do céu? Alá que deu? Não sei... Entendeu? Na verdade, o que é ciência política varia dependendo do que as pessoas... Assim, tem várias concepções do que seja ciência política. Qual o critério que a gente deve adotar? Para mim, o único critério que funciona, o único critério, vamos dizer, cientificamente validado, é o critério pragmatista.
Ciência política é tudo que a comunidade epistêmica dos cientistas políticos aceitam como ciência política, publicam como ciência política. E, por exemplo, depende. No Brasil, por exemplo, você vai, existe teoria política, existe pensamento político brasileiro, que passa como ciência política, como institucionalismo passa, como estudo de políticas públicas, tudo isso nos Estados Unidos também. Então, essas guerras santas das pessoas, não, porque ciência política é ação racional, não, porque ciência política é teoria daqui, teoria dali. Isso serve como luta política, mas, de fato, quando você olha o campo é muito mais complexo que isso, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E eu acho que, se a gente vai estudar isso direito, sem tentar impor um critério exógeno, que geralmente é um idealismo babaca, você me desculpa, um idealismo sem pé nem cabeça, você tem que respeitar o que o campo, de fato, pratica. E é fácil fazer, isso é empiricamente dado. João, você acha que a ciência política realmente tem uma autonomia em relação às outras ciências sociais? A antropologia, a sociologia? Eu acho que cada vez maior. Como mostrei para vocês, na verdade, a formação é um dos fatores maiores de autonomia. Não, mas isso traz uma cultura em si, bibliografias próprias, linguagens, modos de falar, conceitos, tudo isso vem junto. Isso é uma autonomização, no final das contas. Sim, eu não acho que é possível fazer uma autonomização total, entendeu? Não, nem defendo isso. Só estou, na verdade, descrevendo o que está ocorrendo. Não. Se eu acho bom ou não, é outra coisa. Eu sou um aristotélico, eu acho que, na verdade, a virtude está mais ou menos no meio do caminho. Desculpa, gente, eu preciso ir mesmo, senão... Obrigado. Bom, só para enganchar aqui no comentário, nós vamos seguir essa regra. Estou pegando aqui pela ordem. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, é muito complicado essa questão da disciplina. Eu agora estou, nesse momento, trabalhando num artigo que se chama Disciplinarização e Construção Institucional da Sociologia, não é ciência política. Então, tem um autor, o Musieli, que diz o seguinte, que não se pode escrever, por mais longínqua que seja uma disciplina, alguma coisa sobre uma disciplina. O que a gente pode escrever é sobre o processo de disciplinarização. Eu achei essa ideia fabulosa. Agora, o que é isto? É indispensável trabalhar com as fronteiras disciplinares, com as trocas conceituais, metodológicas, metafóricas, sobre as bases sociais dessas circulações de homens e de ideias, as redes de atores, as revistas, etc, etc, etc. Eu estou dizendo isso porque nós estamos discutindo aqui uma disciplina. Bom, a minha objeção é a seguinte, a ciência política é como uma seita que saiu mais tarde, ela tem que se afirmar. Compreende? Então, como já tinha sociologia, como a antropologia já é reconhecida pelo Museu Nacional e até mesmo pela CAPES ou pelo CNPq, há muito tempo, quer dizer, é considerado uma ciência, teve viajantes que andaram no Brasil, é ciência. Então, esse tipo de... Não, mas eu estou querendo dizer por aí o seguinte, o reconhecimento como uma disciplina tradicional, anterior à sociologia, e a sociologia depois. A ciência política é aquela que tem que mostrar que é. E para mostrar que é, ela tem que estabelecer a sua diferença. Ela tem que, todo tempo, essa afirmação. Então, muito do que está sendo dito aqui nos Estados Unidos tem a ver com essa preocupação. Nós somos diferentes. Entende? E nisto há uma exacerbação dessa problemática. Embora eu não queira dizer com isso que não exista autonomia, mas é uma autonomia construída, forçada, até o ponto em que isto é tolerável. Bom, em segundo lugar... Posso dizer uma coisinha a respeito disso? Seguinte, quando eu perguntei a ele, mas isso não acontece em todos os campos? Porque uma discussão é o seguinte, a sociologia também se institucionalizou primeiro onde? Em Chicago. Na Europa não era. Foi a experiência histórica da universidade em Chicago que gerou uma disciplina com muito mais critérios, esse negócio de bibliografia, estudos, etc, etc, que não a chamada sociologia europeia
a alemã era uma mistura de uma porção de coisas. Sim, aí a concorrente disso é o caso francês, né? Durkheim, a escola sociológica francesa. Aqui que está o confronto entre as duas. Mas, quer dizer, eu estou me lembrando de um artigo que eu já li sobre a sociologia em Chicago, que a pessoa diz assim, olha, vamos combinar o que aconteceu. Um departamento enorme, formou gente, educou, criou revista, publicou e criou associação. Entendeu? O processo foi esse de Chicago. E, a partir daí, esse passou a ser um modelo. E aí, esse mesmo professor, que está aí, é uma figura também lá de Chicago, falou, ótimo, então, assim, você institucionalizou uma disciplina. Mas isso não quer dizer, não tem nada a ver com a qualidade do que está sendo dito. Há outros critérios que fazem... Se é uma parte ou é um discurso? Era uma parte, virou um discurso. Eu já começo a discordar da história de Chicago. Eu estou justamente trabalhando nisso e descobri que Chicago não só foi construída a universidade em cima de um colégio batista, que, no fundo, aqueles sociólogos que estavam iniciando o surgimento dessa universidade, sobretudo Harper, que era o grande dirigente que recebeu a responsabilidade e contratou os professores, a preocupação dele é o seguinte: nós temos que criar uma ciência que dê substância à Bíblia e à ação social que os protestantes queriam desenvolver nos Estados Unidos. De outro lado, havia toda uma preocupação de uma certa ideia reformista, aquela culpa social que certas classes têm, como na Europa e também nos Estados Unidos, em Chicago particularmente, uma cidade extremamente urbanizada, com imigração, com grandes tensões. Então surgia um sujeito que criava uma casa num bairro popular e oferecia espaço para debates, para serviços sociais, mas no fundo querendo com isto fazer aquilo que na França se chamava de catolicismo social, que eram os conservadores aristocratas que faziam gestos ou viravam organizações vicentinas ou outras para poder compensar suas diferenças sociais e econômicas e patrimoniais. Então, eu quero dizer, quando a gente vai para a origem, inclusive, essa é uma das preocupações que eu estou fazendo quando eu comparo a sociologia nascente na Europa e nos Estados Unidos com a sociologia que se desenvolve na América Latina, que no início há um inconformismo imanente a esta construção. Eles estavam fazendo uma ciência que se misturava com projetos sociais, com reformas. Era um mundo totalmente em transformação, na Europa a industrialização. Então tudo isso vai gerar entre os cientistas sociais, no sentido genérico do termo, uma série de desafios onde a sociologia vai desempenhar esse papel. Então, e aí vem a questão que eu estava levantando antes, quando a gente fala de uma disciplina, ela não pode ficar isolada. Por exemplo, a sociologia viveu todo o tempo em tensão com a economia, especialmente na Inglaterra, com a historiografia na Alemanha. Então, tem um livro que é importante, o Le Penes, que se chama As Três Culturas, acho que vocês conhecem. Então, esse livro é justamente a discussão na medida em que a sociologia e a literatura brigam. O que mostra mais a realidade? Um romance do Zola ou as fichinhas que os sociólogos da Sorbonne estão fazendo, orientados pelo Durkheim? Bom, essa é uma discussão. Então, a briga entre literatura e sociologia. Na Inglaterra, a problemática toda da economia. Na Alemanha, o peso que a história vai ter. Então, não se pode falar da sociologia isoladamente, como eu acho que não se pode falar da ciência política com relação àquilo que, tradicionalmente, já se falou, a disputa entre as disciplinas. Quer dizer, tem aquelas que emergem, claro, o tempo todo. Tudo. A ciência política teve que abrir espaço para poder existir. Isso que nós estamos chamando de autonomização foi uma briga de serrote violentíssimo. A afirmação que ela teve nos Estados Unidos foi mais fácil, porque no fim do século passado começou a haver uma especialização disciplinar. Então, essas disciplinas não entraram em conflito aberto. Agora, tu pega a história na Alemanha, na França,
ou na Alemanha, na França ou na Inglaterra, o conflito entre as disciplinas é uma coisa tensíssima. Por isso que a ideia de disciplinarização... Sim. Você fazer discurso que ela corta. Vai. Quando eu tive que fugir do Brasil, em 1965, eu fui parar no Departamento de Sociologia e Antropologia Social da Universidade de Manchester. Lá, eu via os sociólogos e os antropólogos juntos no seminário, discutindo, na maior parte das vezes, o processo político, né, que estava se dando no mundo todo. Eles tinham o Peter Worsley, que estudava o Third World, o Gluckman, todos aqueles africanólogos, discutindo processos políticos. Para mim, é um espanto saber que a ciência política está buscando a autonomia, até porque eu hoje só trabalho com a interdisciplinaridade. Eu e acho que a maior parte dos cientistas sociais do resto do mundo, né? Nós estamos num outro rumo. Será que esse rumo da ciência política no Brasil hoje, né? O objeto empírico da antropologia está desaparecendo, gente. Por favor, nos aceitem. Quando eu falo em conflito entre disciplinas, eu não estou querendo defender que tal ou qual disciplina tem que brigar com a outra, que não há interdisciplinaridade. Hoje é um outro contexto. Mas eu quero dizer que, na origem de qualquer disciplina, há uma disputa pelo espaço no interior. Porque uma coisa é a disciplina, outra coisa é o que a gente poderia chamar de institucionalização. Ora, entre pessoas que, por exemplo, pegar o exemplo da França, as pessoas que se consideravam inspirados em sociologia desde o Comte, passando por todos aqueles sociólogos pré-durkheimianos, Warnes e outras figuras, até aquele velhinho que fazia enquetes sociais, o Le Play. Não, essas pessoas não tinham espaço, eles iam criar instituições privadas, porque a universidade oficial não aceitava isso. Quer dizer, o pobre do Durkheim conseguia um posto em Bordeaux, numa área em que um professor recomendou lá para o Ministério, ele que era da ciência e da educação. Então, o que o Durkheim vai fazer? Ele vai dar, ao mesmo tempo, pedagogia e sociologia. E ele teve a inteligência de mostrar que a pedagogia podia se transformar num conjunto de conferências sobre a história da pedagogia na França, coisa e tal, e a sociologia é que era o curso que ele queria dar, que era separado, onde ele tratava de temas mais sociológicos, propriamente dito, que ia da família até o suicídio. Bom, só que quando ele começa, na sua primeira aula, a falar do que é a sociologia, ele faz o cara de uma inteligência. O cara diz assim, eu vim aqui tratar de um assunto, de uma ciência que não existe, uma universidade que tem a ciência feita em vários domínios. Então, aqui, vocês que são, teoricamente, ouvintes, na realidade, vão cooperar comigo e nós vamos construir juntos essa nova ciência. Ele estava começando a sociologia. E nós vamos caminhar juntos e vamos errar juntos, vamos fugirmos da rota, muitas vezes. Quer dizer, ele colocou a coisa no nível mais elementar e, a partir daí, vamos construir. Esse é o processo, entende? Qualquer nova ciência. Depois é outra coisa. Aí vem a cooperação, vem a interdisciplinaridade. Bom, aí não deve haver isso, mas eu estou querendo dizer que muito da ciência política, com esse excesso de autonomização ou de demonstrações de autonomia, faz parte dessa briga. Ela tem que se diferenciar da sociologia, que atrapalhou ela muitas vezes, ela tem que se separar do direito, que teve na raiz muitas vezes, e ela quer mostrar... Não, ela quer, eu não estou dizendo que seja desejável, ela quer. Agora, nós temos que nos lembrar do seguinte, vamos aumentar nossa informação. A Unesco, em 1945, fez uma reunião, chamou cientistas políticos, um americano, alguns europeus e coisa e tal, e construiu